Mano Menezes demitido, Vasco vencendo de virada, Flamengo e Botafogo jogando bem, mas empatando os seus jogos. Finalmente começou o Brasileirão 2025 e vamos fazer aqui um resumo daquilo que aconteceu na rodada dos clubes cariocas. Se você está chegando aqui por acaso, meu nome é Rafael Teodoro, sejam bem-vindos ao Futebol com PH, que a gente só fala do futebol carioca e começou a temporada Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil e a gente vai falar muito sobre isso aqui nesse canal. Então se inscreve, dá o like, compartilha esse vídeo com todo mundo. Vamos seguir aqui a ordem cronológica, começando pelo Fluminense, que foi surrado pelo Fortaleza, 2-0, com menos de meia hora de jogo. Serna já sendo substituído com 12 minutos, porque o Mano Menezes assumiu que escalou o time errado, mas fora isso o Fluminense não apresentou nada de produtivo, principalmente do meio para frente. A zaga estava perdida também. O Fluminense foi irreconhecível. Aquele Fluminense que foi bem na reta final do Carioca, até fazer aqueles jogos contra o Flamengo que talvez os últimos minutos do primeiro jogo, quando o Keno faz o gol que diminui, né, 2-1, poderia dizer que o Fluminense estava numa evolução. Parece que o tempo de treinamento, os 13 dias que o Fluminense teve para treinar, serviram negativamente. Mano Menezes demitido, bateu boca com o Thiago Silva dentro do campo. Informações dizem que eles também discutiram no vestiário. Eu acho que isso para mim foi o determinante. Pior que o futebol apresentado foi que o Mano estava já completamente sem o domínio do vestiário. Além da questão de Serna, já teve episódios ano passado com o Marcelo, episódio público, com o Felipe Melo, inclusive o Felipe Melo disse no programa do Sport TV, comentou um pouco sobre como era a relação deles, e eu acho que realmente o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, demorou. A torcida do Fluminense acha que não era para ter renovado do fim do ano passado para esse ano. Mano Menezes não fez o time evoluir, trouxe jogadores que eu até acho que fariam jus ao tipo de jogo que o Mano gosta de jogar, né? Um futebol mais reativo, mais fecha a casinha e sai na boa, mas o Fluminense não apresentou nada. Tudo bem que estava sem o Ganso, estava sem o Renato Augusto, mas ofensivamente o Fluminense bem nulo, sem criatividade. Fortaleza administrou, principalmente no segundo tempo, fez 2-0, poderia ter feito terceiro, mas aí depois só deu aquela administrada. O Freitas foi muito mal nesse jogo. Não sei, inclusive duvido da capacidade do Freitas, e isso já me deixa até pensativo, né? Porque o Ignacio jogou o Campeonato Carioca, o Ignacio fez alguns bons jogos, aí na estreia do Brasileirão bota o Freitas. Então eu acho que o Mano errou na escalação, o Mano errou na condução do jogo e o Mano perdeu o vestiário e consequentemente o Mano foi demitido. Das apostas, eu acho que o Renato Gaúcho pode ser um bom técnico para fazer esse time do Fluminense jogar, sabe? Muita gente lembra do folclórico, né? Principalmente das entrevistas do ano passado com o Grêmio, mas no ano anterior, 2023, o Renato fez o time do Grêmio que não era nem candidato a estar ali, ele fez o time ser vice-campeão do Brasileirão. Então eu acho que o Renato, com esse time atual do Fluminense, ele vai conseguir fazer esse time jogar, e aí o Fluminense pode sim ser mais protagonista nesse campeonato. Como eu falei, minha aposta é que ele brigue ali pela pré-Libertadores. O Fluminense agora viaja para enfrentar o Once Caldas pela Sul-Americana e a gente vai fazer aqui em breve um videozinho sobre o que esperar dos times cariocas nas competições internacionais. Então fica comigo, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Segundo jogo da rodada, Flamengo Internacional, para mim, o melhor jogo da rodada, disparado. Aí você vai falar, pô, Rafael, mas foi 1-1, jogo truncado, nenhum time sobressaiu. Não sobressaiu porque os técnicos deram aula. Se você que tá aqui sabe que a gente fala um pouco de tática, fala um pouco de visão de jogo, cara, o que Felipe Luiz e Roger Machado fizeram nesse jogo é recital. Primeiro, Felipe Luiz, Flamengo a gente já sabia, ia começar pressionando, envolvente. Flamengo começou massacrando os primeiros minutos. Logo depois que o Rocher ele sente, né? O Roger aproveita esse momento, recua o volante, acho que era o Fernando, recua para fazer uma linha de 5, empata o time do Flamengo. O Flamengo fica empacado, não consegue construir. O Inter começa a ensaiar alguns contra-ataques, erra ali o último passe, quando encaixa 1-0, gol do Bruno Henrique, um golaço, tá?
bola construída até chegar no pé do Bernabé, e Bernabé cruza, Bruno Henrique faz 1-0. Lembrando que o Bernabé, gente, eu acho que só não está na seleção argentina por causa que tem um certo preconceito com jogadores que atuam no Brasil. É só lembrar, por exemplo, ano passado, o Almada quase não foi convocado, o Almada que jogava no Botafogo, e assim que pisou no Lyon foi convocado, né? Então, eu acho que rola um preconceito ali com os jogadores que atuam no Brasil, mesmo estando acima da média. E o Bernabé é um baita lateral esquerdo. Volta para o segundo tempo, Felipe Luiz reajusta o time, não faz substituição, mas traz o Luiz um pouco mais para o meio, espeta mais o Bruno Henrique, de novo o Flamengo sobressai, tem uma chance, empata o jogo. Logo depois o lançamentaço do Léo Ortiz, o Juninho pega, deu azar, bateu certinho na saída do goleiro, bola pega no pé da trave, de novo o Flamengo superioridade. O que o Roger Machado faz? Troca, bota o Fernando de novo para fazer uma quarta volância, traz pulmão novo pro time, né, fazendo algumas substituições, e bota o Thiago Maia para voltar a povoar o meio campo. O Inter volta a ter superioridade no jogo. O Alan Patrick tem uma chançaça, só que pega errado, que poderia ter ter botado o Inter na frente de novo. Pontos positivos do Flamengo, tá? O garoto Wallace jogou muito bem, chamou o jogo, não se acovardou, veio para cima, teve uma chance, finalizou, bateu, Plata também entrou muito bem. Então o Flamengo mostrando mais uma vez que tem um elenco. Ponto de atenção, Léo Pereira saiu sentindo o joelho, foi uma pancada, espero ter sido só pancada mesmo, não consegui apurar ainda para saber a gravidade da lesão, mas 2 postulantes ao título que fizeram um jogaço e os 2 técnicos mandaram muito bem. Seguindo, vamos falar do Botafogo, que o Eric Faria até disse que o campeão voltou, e aí depois foi debate, né, nos programas lá do Sport TV, mas sim, o Botafogo mostrou que está de volta. Não sei se só por um jogo, mas um time com o Renato Paiva organizado, mudou um pouco a estrutura e eu acho que foi pontual para esse jogo. Eu acho que o Renato Paiva vai fazer isso ao longo do campeonato. Para quem não assistiu, o Botafogo entrou com uma trinca no meio campo, com o Patrick de Paula, com o Marlon Freitas e também com o Gregory. Essa trinca do meio campo dominou o meio campo do Palmeiras. Tá? O Palmeiras, inclusive, também entrou com o Evangelista, que veio do Bragantino, e também com o Rios. O Palmeiras optou por um meio campo mais leve, com mais chegada. O Botafogo fez ao contrário. Um meio campo com mais pegada, com possibilidade de acionar as 2 pontas. Savarino, Arthur, e que jogaço do Igor Jesus. Fez pivô, armou jogada, se movimentou o tempo todo. Lembrou, e aí eu sei que muita gente vai achar que é emocionado, mas o time do Liverpool, do Salah, do Mané e do Firmino jogava muito assim. Gente, não estou emulando o futebol, mas só dizer como jogava. O Firmino vinha para o meio, abria espaço para os 2 pontas entrarem. E o Botafogo fez muito isso. Tá? O Igor Jesus flutuava de um ponta para o outro e fazia facão, mas dava espaço para Savarino e Arthur para entrarem na área. Várias jogadas do Botafogo ontem. O Botafogo, gente, podia ter vencido o primeiro tempo de 2-3-0, assim, brincando mesmo. Foi dominante no jogo o tempo todo, com essa movimentação. Savarino errou muito para mim. Foi o pior jogo do Savarino desde quando o Savarino pisou no Botafogo. Chutou quando tinha que passar, passou quando tinha que chutar. Uma bola no segundo tempo que ele sai cara a cara com o Everton. Ele dá um passo a mais, ele tenta trazer a bola para fora, a bola vai para o meio e ele perde o contra-ataque. Então, o Botafogo contra o Palmeiras fechou a casinha, saiu na boa. Destaque positivo. Jair jogou muito bem, né? Teve ali um erro de precipitação no final do jogo, poderia ter custado o jogo pro Botafogo, né? Numa bola que o Flaco Lopes sai cara a cara com o John pega, mas é um erro de leitura do Jair. Ele tenta antecipar o corte em vez de acompanhar a movimentação do Flaco, porque se ele acompanha, o Flaco não finalizaria. Ele tenta fazer o X, né, para interceptar a bola e perde o tempo. Mas fora isso, dominou o Vitor Roque. O Vitor Roque não fez nada no primeiro tempo. Ele se portou muito bem. Ajudou, inclusive outro ponto positivo é aí do Paiva, tá? E ajuda a dar essa ideia, que o Barbosa é um cachorro louco que precisa de coleira. E o Paiva, mais uma vez, trouxe o Barbosa para a coleira de novo.
O Botafogo não se expôs em nenhum momento do jogo. Barbosa não tentou nenhum avanço. E aí você vai lembrar o jogo contra o Racing do 2-0 lá na Argentina. É quando ele sai pro ataque desabatalhadamente. A bola vem nas costas dele, o Racing faz 2-0 e praticamente mata o jogo mata a decisão da Supercopa lá no primeiro jogo. Mas o Barbosa mais fixo, a trinca de volantes do meio campo, o Renato Paiva armou o time para o contra-ataque nesse jogo. Eu não acho que o Botafogo vai jogar no contra-ataque. Eu acho que, por exemplo, o próximo jogo contra o Juventude, no Newton Santos, vai jogar com 3 meias. Mas eu acho que vai ter mais movimentação nesse jogo contra o Juventude, porque o Juventude deve ficar lá atrás tentando espetar um contra-ataque. Dito isto, Renato Paiva mostrou que o Botafogo voltou, muita vitalidade, um esquema tático bem definido. Tem que haver ainda as substituições, o Botafogo cai um pouco de produção, mas eu acho que é questão de característica e intensidade do jogo. O Santos Rodrigues ainda tá faltando engrenar, e aí antes que alguém comece a falar, mas o cara não presta, eu quero te lembrar que o Luiz Henrique, quando chegou no Botafogo, o Luiz Henrique não era nem titular. Tá? Ficava ali, como é que vai tirar o Júnior Santos? O Júnior Santos tá voando. O Luiz Henrique engrena para a segunda metade do campeonato e aí vocês sabem o que vai acontecer. Não tô dizendo que o Santos Rodrigues é igual ao Luiz Henrique. O Luiz Henrique para mim tá acima. Mas vamos ter calma aí que o Santos Rodrigues vai se adaptar ainda ao ritmo do futebol brasileiro e pode dar uma boa resposta. Então, Botafogo foi 0-0 mentiroso, poderia ter ganho sim e fácil o jogo. Arthur jogou muito bem, Igor Jesus para mim o melhor em campo. Tá, Gregory também jogou muito. Marlon Freitas uma nota um pouco abaixo. Fica meu questionamento relacionado ao Alan, não sei porque ele não entra. Eu acho que, pra mim, eu não acho que o Patrick de Paula esteja à frente dele em nível de futebol, mas Renato Paiva mostrando que o Botafogo tem armas para fazer um bom campeonato brasileiro. Por fim, não menos importante, Vasco da Gama venceu de virada o Santos. Ponto de atenção para o Vasco. O Vasco ainda não consegue não ser Verratti dependência. De novo, não é que isso seja ruim. Você tem um ótimo cabeceador, você tem um bom cruzador, que é o Piton, que botou a bola na cabeça do Verratti no primeiro gol, né? Que o Verratti dá o passe pro Nuno, que jogou muito bem. Mais uma vez, o Nuno vai ser importante nesse ano pro Vasco. O Nuno faz 1-0, empata o jogo. E depois o Payet cobrando uma falta, o Verratti na erro de defesa do Santos. Verratti faz 2-0, 2-1 de cabeça, vira o jogo. Mas eu acho que a melhor jogada não é por que parecendo dos 2 gols. É uma outra cabeçada que o Piton cruza, o Verratti cabeceia e o goleiro do Santos faz um defesaço, porque a bola vai forte no contrapé e embaixo. Então, defesaço, para mim, junto com a do John, a defesa da primeira rodada, assim, de maneira geral. Mas o Vasco, nesse jogo, ficou pragmático. Sentiu o primeiro gol, sem criatividade. O Vasco começa o jogo bem, o Santos nivela, faz 1-0 e depois domina o restante do primeiro tempo. O Carille dá uma ajeitada no time, o time volta um pouco melhor, mas aí fica com essa Verratti dependência. Eu acho que o Vasco precisa e deve achar outros caminhos. Isso, gente, já faz 2 anos que o Vasco é só Verratti dependência. De novo, não faz mal você ter um bom centroavante que faça seus gols, mas o Vasco precisa de outras jogadas trabalhadas sem ser cruzamento do Piton e cabeçada do Verratti. Parece que é um time de uma nota só. Precisa que outras frentes do time também funcionem. Coutinho jogou mais ou menos, poderia ter jogado um pouco melhor. O Nuno jogou muito bem, tá? Eu acho que pode ser que esse meio campo, o Carille começou com o Paulinho e com o Hugo Moura. Eu acho que esse não tem que ser o meio campo ideal do Vasco. Eu acho que para mim o Paulinho tem que estar mais à frente, mesmo talvez fazer uma trinca de meios com Coutinho, Paulinho e Nuno. E aí não com tanta velocidade, mas com uma aproximação melhor das jogadas e abrindo, eles fechando mais o centro e abrindo passagem pro Piton e pro Paulo Henrique. E aí você tem esses jogadores fazendo a profundidade, os 3 meias articulando ali no centro do campo, tendo talvez 2 volantes com um pouco mais de contenção, o Jair ou o Hugo Moura, ou o Tietchan, que dá mais dinâmica com o Hugo Moura. O Hugo Moura não tem que ser desse time, não. Mas eu acho que o cara, ele precisa encontrar outras formas de jogar, nem que seja com 3 zagueiros. O Lemos jogou muito bem, inclusive, esse jogo. Nem que seja com 3 zagueiros e dar liberdade para os alas fazerem
a ponta e os meias trabalharem ali no meio para uma tabela, para uma bola, algum tipo de triangulação, porque o Vasco precisa desenvolver outros tipos de repertório. Se o Vasco continuar fazendo só o jogo pelo Piton, é do Piton que vai sair, do Verratti vai sair, nem toda a defesa vai ser como a defesa do Santos, que vai marcar bobeira numa falta, fazer uma linha de impedimento burra. Então, o Vasco precisa encontrar outros caminhos de chegar ao gol sem ser bola aérea para o Verratti. De positivo, 3 pontos na conta. O Vasco, nesse campeonato, precisa ser resultadista em primeiro momento, que é somar ponto. Somar ponto, somar ponto, somar ponto. Principalmente times que são da mesma prateleira dele, em termos de elenco, ou uma prateleira inferior. Então o Vasco tem que vencer, em São Januário principalmente, Santos, Juventude, Vitória, Ceará, Sport, Mirassol. São jogos que o Vasco não pode perder ponto. Acho que até o Grêmio entra nessa lista. Acho que o Vasco está no mesmo nível, ou até acima do Grêmio, do Bragantino. Então, 8 times aqui listados que o Vasco tem que fazer todos os pontos. Conta rápida, 8 vezes 3, se eu não estou enganado, eu não sei fazer a conta, vai dar 24, não é isso? 8 vezes 3 é 24. Então o Vasco tem que somar pelo menos esses 24 pontos em casa, para ter um campeonato tranquilo. Tentar empatar com esses mesmos times fora, eu acho que é o campeonato do Vasco. Se o Vasco fizer esses 24 pontos, mais 8, né, de um ponto cada um, o Vasco 32 para 45, faltam aí... Vamos botar que o Vasco faça 50 pontos no campeonato. Faltaria 18. 18 são mais 6 vitórias, que eu acho que o Vasco consegue essas 6 vitórias, jogando um jogo bem em São Januário, fazendo um empate fora de casa, ou empatando dentro de casa com os outros times da competição, para o Vasco ter um campeonato tranquilo. Então, bota aí, Vasco ganhando desses 8 times em casa, empatando com esses mesmos times fora, ganhando um outro jogo em São Januário, empatando um outro jogo em São Januário, o Vasco pode fazer sim um bom campeonato seguro. Mas para isso precisa ajustar o meio campo, precisa ter e encontrar principalmente caminhos alternativos para o gol. Ficamos por aqui, o vídeo deve ter ficado um pouquinho longo, você vai ver daqui a pouco na edição, mas eu quero te pedir, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal com todo mundo, porque aqui a gente só fala do futebol carioca e já já eu trago para vocês uma prévia de como estão os grupos da Libertadores Sul-Americanos, o que esperar dos times cariocas nesses campeonatos internacionais, e após os jogos eu venho aqui também trazer um review de cada um, sempre nessa ordem cronológica dos jogos. Até a próxima.